Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você do todo o Antigo Testamento. Nós estamos no 9º livro do Antigo Testamento, que é o livro de 1 Samuel, é o 9º livro do Antigo Testamento e o 4º livro dos livros históricos. Nos conta a história da transição do tempo dos juízes para os reis de Israel, sendo Samuel o último dos juízes. 1 Samuel começa com a história de sua mãe Ana, orando para Deus lhe dar um filho e fazendo um voto de entregar esse filho ao Senhor. Samuel é um tipo de Cristo, ele tem um tríplice ministério, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz, libertador do povo. O primeiro livro de Samuel contém 31 capítulos, 811 versos. E Samuel, bem pequeno, foi dedicado ao Senhor e ficou com Eli ali no templo em Siló, no tabernáculo em Siló. Agora, capítulo 3, Deus vai falar com o jovem Samuel. Então vamos ver essa passagem. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Então a palavra do Senhor era de grande valia. É bom quando a palavra de Deus é de grande valor para nós. E sucedeu que naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver, ele está perdendo a visão. É interessante, o profeta ele perde a visão, mas já Samuel vai ter uma nova visão de Deus. E estando já Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, então o menino Samuel já estava deitado, não é? E antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, o Senhor chamou a Samuel. Note quem chama a Samuel, o próprio Senhor, e disse-lhe, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele pensou que era do sacerdote Eli, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. É interessante, muita gente também não conhece a voz do Senhor, muita gente às vezes não sabe distinguir entre a voz do Senhor e a voz do inimigo. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Note que a cama de Samuel não era muito longe da de Eli. Eli dormia próximo ali, né? E Samuel levantou e foi até a cama de Eli. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamasses? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-me. Já 2 vezes o menino se levantou, pensando que Eli o chamava. Porém, Samuel, diz o verso 7 agora, do 1 Samuel 3:7, porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda não tinha conhecimento, ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamasses? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Já 3 vezes o menino foi. As 2 primeiras vezes o sacerdote disse, eu não te chamei, volta a deitar. Mas na 3ª vez, o sacerdote entendeu quem chamava a Samuel era o próprio Senhor. E ele vai instruir a Samuel como responder quando o Senhor chama novamente. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi e se deitou no seu lugar.
Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. A repetição do nome é chamando a atenção. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Deus ia fazer algo que ia até tremer as orelhas, tirarão, né? Ambas as orelhas do povo. Deus pode fazer coisas novas mesmo, que faz até as orelhas tirarem. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus tinha levantado um profeta, um homem de Deus, que trouxe uma mensagem à casa de Eli, do 1 Samuel 2, 27, até o final, aonde era uma mensagem de juízo, que não ficaria mais velho nenhum sobre a casa de Eli, e que alguns sacerdotes iam mendigar até o pão com desejo, devido ao pecado dos filhos de Eli. Então, naquele dia, Deus mesmo está confirmando, naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Está vendo o erro do sacerdote Eli? Foi não repreender os seus filhos. Ele chamou a atenção, sim, dos seus filhos, mas não os repreendeu, deixou e permitiu tudo que seus filhos faziam, e Deus não se deixa escarnecer. Nós não podemos colocar nossos filhos, nossa família acima de Deus. Jesus mesmo diz em Mateus 10, quem ama pai, mãe, filhos ou filhas mais do que a mim, não é digno do meu amor. Muita gente comete esse grande erro de colocar filhos e filhas na frente do Senhor. Nós temos que entender, Deus tem que ser primeiro lugar em nossas vidas. Ele permitiu que seus filhos fizessem tudo que era abominável diante aos olhos de Deus e não repreendeu eles. E por causa disso, veio uma palavra de julgamento sobre sua casa. Assista o programa no capítulo 2, final do capítulo 2, você vai ver a palavra de julgamento. Deus agora está falando a Samuel que ele vai fazer tudo aquilo que ele já havia julgado na casa de Eli. Verso 14, portanto jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli. A ira de Deus contra essa casa foi grande. O pecado não seria expiado com sacrifício nem oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli. Não é? Ele teve também uma visão, ele teve uma revelação e uma visão, mas ele temeu a falar a Eli, o jovem Samuel. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Agora Eli queria ouvir a palavra do Senhor pela boca de Samuel. Peço que não me encubras, assim Deus se faça outro tanto se me encobrires. Alguma palavra de todas as palavras que te falou. Olha só, ele queria saber, ele sabia que Deus havia falado com o menino e queria saber e ainda esconjurou o menino dizendo, olha, peço que não me encubra, se você me encobrir que Deus se faça outro tanto. Então, já que era assim, Samuel lhe contou todas as palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele já sabia desse julgamento. Ao Samuel revelar, ele só confirmou que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Várias vezes nós lemos no capítulo 2 que o Senhor era com Samuel, Samuel crescia em graça. Agora no capítulo 3 de novo, crescia Samuel,
e o Senhor era com ele. É uma bênção nós crescermos com o Senhor, não é? Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas suas palavras deixou cair em terra, ou seja, das palavras que Samuel falou, nenhuma caiu em terra, tudo se cumpriu, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Desde lá de Lax, da tribo do norte, Dan até Berseba, que é próximo a Hebrom, do norte a sul, todo Israel reconheceu que o Senhor era com Samuel e tinha confirmado por profeta do Senhor. Então, a fama de Samuel correu do norte ao sul. Todo Israel o reconhecia como profeta. É isso que nós vemos. Um verdadeiro profeta, ele é reconhecido pelo próprio povo, não é? E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O Senhor começou a aparecer, se revelar a Samuel, e tudo que Samuel falava, nenhuma de suas palavras caía por terra. Isso é importante a gente entender. Nós não podemos falar nas próprias palavras, nós devemos falar as palavras de Deus. Nós somos apenas porta-vozes de Deus, ou seja, Deus fala através de nós. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus ao povo conforme Deus fala. Não é a nossa própria palavra, nenhum pregador é pregador de si próprio, e todo pregador, todo anunciador da graça de Deus deve ser anunciador das palavras de Deus. O servo de Deus fala conforme as palavras de Deus. Jesus mesmo disse que tudo que ele falava era conforme ele tinha ouvido do Pai, e assim ele falava. Ou seja, nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Era o que Samuel era. Muito bem, capítulo 4. Os filisteus vão vencer os israelitas. Aqui no capítulo 4, diz: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em contra a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeca. Esse nome Ebenezer é um nome que é dado da pedra de ajuda. Não é? Às vezes o nome já aparece na frente, mais tarde na Bíblia aparece a explicação e o que aconteceu para esse nome. Então, a cidade se acampou junto a Ebenezer e os filisteus acamparam-se junto a Afeca. Então, está aqui o acampamento dos israelitas e o acampamento dos filisteus. De um lado, Ebenezer, e nós vamos ver o que significa pedra de ajuda. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Então, houve a batalha, ordenaram a batalha, a peleja. Israel leva a pior, Israel perde uns 4.000 homens e é ferido diante dos filisteus. Israel é ferido porque Israel está fora da vontade de Deus, está em desobediência a Deus, então Deus permite. Não era assim que acontece no livro de Juízes. Deus permitiu os midianitas, os amalequitas, os cananeus, os filisteus oprimirem Israel, e a mesma coisa aqui, para que Israel aprenda a confiar em Deus, buscar a Deus. E tornando o povo arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Sempre levava-lhes uma reflexão, o porquê daquela derrota, não é? O porquê eles tinham sido feridos, porque Deus prometia vitória. E tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor. Então, olha só a ideia que eles tiveram. Eles decidiram, deixa eu pegar aqui, decidiram trazer a arca do concerto do Senhor de Siló até a batalha, porque a arca representava a presença de Deus. Então eles queriam trazer a presença de Deus fisicamente à batalha através da arca do Senhor. Inclusive essa arca vai ser tomada pelos filisteus e o Senhor vai envergonhar. Eles vão colocar no templo Dagon
e o próprio Senhor vai batalhar sozinho, sem Israel, porque Deus não precisa de Israel para vencer batalha nenhuma, né? E tornando descer os anciãos, porque nos feriu hoje diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Note que foi o povo que decidiu fazer isso. Não houve ordem nenhuma de Deus para que eles o fizessem. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do Senhor dos Exércitos. Vão trazer a arca do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Então, o Deus que habita entre os querubins, está vendo? Os querubins e os 2 filhos de Eli, ainda mais os 2 pecadores vão trazer. Ófines e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Não adianta trazer a arca da presença quando 2 homens, como Ófine e Finéias, pecadores, estão ali, não é? A arca é trazida, o objeto é trazido, mas não a presença. E sucedeu que, vindo a arca do Senhor a Israel, quando eles viram a arca do Senhor, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. O povo se alegrou com a arca do Senhor, chegando no meio do arraial, né? O júbilo do povo, a alegria do povo. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. Ouviu-se que a arca era trazida, o júbilo era grande no povo. Mas olha quem trouxe: Ófine e Finéias, que estavam diante da arca. Esses 2 pecadores, 2 homens que Deus já tinha rejeitado, né, para que não exercesse o sacerdócio. Pelo que os filisteus, até os filisteus se atemoraram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Não é? Realmente não era comum trazer a arca ali, e eles ficaram, os filisteus temeram porque ouviram dizer que Deus tinha vindo ao arraial, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Olha o temor dos filisteus. Esses são deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. A fama de Deus ia adiante, não é? E eles diziam: esses são deuses, não é? Da arca do Senhor, que são deuses que feriram os egípcios com todas aquelas pragas. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Mesmo sabendo que Deus havia vindo ali, na presença de Deus, eles falaram uns aos outros: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que não, porventura não venhais servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Verso 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido. Está vendo? O objeto estava ali, mas não a presença de Deus. E por que não a presença de Deus? Porque havia pecado entre os filhos de Eli, Ófine e Finéias. Eram grandes pecadores diante de Deus. Então não adianta trazer o objeto, mas não trouxeram a presença. E olha o que aconteceu. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o escrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eles celebraram, festejaram. Foi aquele auê, mas a presença não estava. Parece alguns cultos que existem hoje. Não é? Com luzes, baile, aquela música, gritam, pulam, mas a presença de Deus não está. Como não estava a presença de Deus? Porque para a presença de Deus estar, o povo tem que estar santificado. O povo tem que andar em verdade. Não adianta barulho, não é? Gritaria, luzes, como alguns shows evangélicos fazem, que até parece que Deus está ali, mas não está. Até os outros pensam: uau, Deus está ali no meio do povo. Mas não está. Por quê? Porque há o pecado. Deus habita onde há santidade. Deus não mancha a sua santidade. Ófine e Finéias
trouxeram a arca, mas não trouxeram a presença. Inclusive, vai-se embora a presença, não é? Olha, e foi tomada, perderam, 30.000 homens caíram. Verso 11, foi tomada a arca de Deus. Tomaram a arca de Deus, filisteus, que vergonha, não é? Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Morreram naquele dia. Se cumpriu a palavra do homem de Deus que havia dito que os 2 filhos seriam um sinal, que os 2 filhos dele morreria no mesmo dia, capítulo 2, verso 34. E isso será por sinal a saber que sobrevirá aos teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Capítulo 4, verso 11 se cumpriu e foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos, Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou ao mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Ele já estava com as vestes rasgadas com terra, veio do campo e chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Está vendo? Ele mandou a arca, mas ele não sabia se Israel ia vencer, e o coração dele estava tremendo por causa da arca do Senhor. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem com grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Eli era bem idoso, 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Eli tinha perdido a visão. Nós vemos que ele já tinha perdido a visão há muito tempo. Deixar seus filhos fazer o que fizeram, não é? E ele era da idade de 98 anos, estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem Eli: eu sou o que vem da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? A preocupação dele era com a arca do Senhor. Então respondeu o que trazia as novas, diz: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. Olha só, que notícia, chegou a notícia do que o homem de Deus havia profetizado. E olha só, Ofni e Finéias morreram e a arca de Deus foi tomada. O coração dele já estava tremendo pela arca de Deus. A arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço. Olha só, morreu Ofni, morreu Finéias, chegou a notícia da morte da arca de Deus tomada, morre Eli também, e caiu da cadeira para trás, a banda do norte, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Ele tinha 98 anos, velho, pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. 40 anos ele julgou a Israel. Saul também reina por 40 anos, Samuel também julgou Israel por 40 anos, os 40 anos de Samuel é intercalado com os 40 anos do reinado de Saul, e Davi também reina 40 anos, e Salomão também reina 40 anos, não é? E tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram à mulher que estava: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e fez caso disso. Presta atenção. Morreu Ofni, morreu Finéias, morreu Eli, morreu a mulher de Finéias, que estava grávida. Ao ouvir as notícias, seu marido tinha sido morto, seu sogro tinha sido morto, a arca de Deus foi tomada. Olha a desgraça vindo sobre a casa de Eli. A mulher que estava grávida encurva-se, dá luz ao filho,
mas ao mesmo tempo que ela dá luz ao filho, foi um momento da luz e concepção, de angústia, nasceu aquele menino, ela se encurva e ela também morre. Morreu Finéias, morreu Ofni, morreu a mulher de Finéias, morreu Eli, e a criança não morreu pela graça de Deus. Não é? Morre na casa de Eli o julgamento, o salário do pecado é a morte, é a morte. Não é? Deus já havia determinado que ia matar esses filhos de Eli por causa do pecado deles, grande pecado. Você pode estudar o capítulo 2 e agora no capítulo 4 está se cumprindo não só o que Deus falou pela palavra do homem de Deus, mas pela palavra do próprio Samuel que foi revelado. Ela, porém, não respondeu, não fez caso disso. Verso 21, mas chamou o menino Icabô. Olha que nome. Menino vai crescer sendo chamado Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, a arca foi tomada. Que vergonha! Israel foi destroçado, mais de 30 mil homens caíram, fizeram júbilo, tudo por nada, porque a arca estava ali, a arca estava, mas não a presença de Deus. Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca do Senhor foi levada presa e por causa do seu sogro e de seu marido. Morre-se Finéias, morre Ofni, morre Eli, são tudo ali mortos, morre a própria mulher, as parteiras deram o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. E disse mais, de Israel a glória é levada à presa, de Israel a glória é levada à presa, pois foi-se a arca de Deus. A arca de Deus foi levada. Que vergonha para Israel. Por quê? Por causa do pecado. Não adianta o objeto sem a presença do Deus do objeto. A glória, o objeto era glorioso, a arca do Senhor indicava a presença, mas a presença de Deus estava quando não havia pecado. Devido aos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, devido ao pecado de Israel, a presença de Deus não estava. Por isso, Israel foi destroçado. Por isso, agora esse neto de Eli que nasce, ganha esse nome e acabou, foi-se a glória de Israel. Meus amigos, que a glória de Deus nunca parta da nossa vida, nem a presença. Mas para que essa glória não parta nem a presença, é preciso andar em santidade diante de Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Assista os próximos programas que nós vamos gravar. Assista o que nós já gravamos, o programa de introdução em 1 Samuel, o capítulo 1 e 2, e agora esse comentário que nós fizemos, capítulo 3 e 4. Que Deus te abençoe. Que você divulgue o nosso canal, porque esse é o único canal que comenta toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós ainda não completamos, estamos em 1 Samuel, mas quando terminarmos esse trabalho no livro de Malaquias, toda a Bíblia estará comentada. Já comentamos todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Ao entrar no nosso canal, clique lá no playlist e você pode assistir cada pasta, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, a introdução dos 4 evangelhos, entenda melhor as escrituras. Tenho recebido diversos feedback das pessoas dizendo e agradecendo, e eu espero que tenha ajudado você a entender melhor a Bíblia, se apaixonar por esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Volte para assistir o comentário no capítulo 5 e 6. Assista os demais comentários. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.